Murilo, bom dia, cara, mas bom dia mesmo. Bom dia, Rosenil. Bom dia a todos que assistem o programa. Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui contigo. E esse programa me dá muita sorte, me recepcionou na minha chegada e hoje já vai fazer alguns anos. Vamos falar um pouquinho do futebol do misto, né? Está numa crescente muito boa na parte do campo, na parte estrutural. Vamos fazer um jogo no sábado importante para os nossos interesses no campeonato e, se Deus quiser, eu vou estar com um bom resultado. Porque eu trabalho aqui no misto nesse tempo. Minha primeira passagem eu fiquei 6 meses, voltei para o futebol paulista. Novamente o Dorileu e o Antero me convidou, retornei. Já estou fazendo 2 anos quase no futebol do misto. Eu quero, desde já agradecer o Dorileu, porque eu acredito muito no que ele está fazendo do misto a nível de futebol nesse tempo que eu estou. É uma ação rara, cara. O cara de comunicação, o cara que não depende do futebol. O cara abraçar essa causa, fazer o misto chegar onde está. Claro que precisa sempre, tá evoluindo, que o futebol precisa dessa evolução. Mas, eu tenho que tirar o chapéu para ele, que ele é um gestor vitorioso na sua carreira. Porém, ele busca ser vitorioso com o futebol do misto. Estou muito feliz, sou muito grato dele me dar essa oportunidade de trabalhar com ele. Graças a Deus as coisas estão acontecendo, os números estão aí, mas a gente tem que entender que o futebol precisa estar todo dia somando ponto, estar todo dia crescendo, todo dia vencendo desafio. Vamos ter um sábado, um grande desafio para a gente marcar mais uma história no futebol do misto. Dodô, para a Fiat do Brasil, para Nuno Vitor, para frear, formula aí uma pergunta ao diretor executivo do misto, Murilo. Murilo, como a gente estava falando aqui em off, amanhã fecha a janela para contratações pro estadual, para essa reta final. Qual que é a carência maior do misto, em posições assim, que o misto está buscando no mercado? Fala, Dodô, o Hélio não esquece da minha batata. Sei lá que tá guardado. 2 porções é sua, você e Ítalo. Isso, eu e meu presidente. Eu não posso te dizer, Dodô, é uma carência, A gente tem, cada posição a gente tem jogador, um jogador para cada posição. Temos você vê que o time do misto hoje é coletivo do misto hoje. Acho que um ou outro jogador que não teve oportunidade ainda. A gente sempre vai buscar a parte ofensiva nesses momentos, cara? Porque é o que a gente, não é carência, Dodô, mas o que a gente está buscando é sempre fortalecer a parte ofensiva, porque hoje nós somos o time menos vazado do campeonato. Mas a gente encontra dificuldade, Como diz, a gente sabe que o mercado aí está aquecido, tem pessoas que estão em final de campeonato, a CBF faz o favor de nivelar as datas de início de campeonato, fim de inscrição e término do campeonato. Então fica difícil para você até negociar. Mas hoje, como a janela fecha exatamente no dia 22, porque é a última rodada, porém você tem que ter 24 horas de inscrição do atleta. Estamos tentando trabalhar 1, 2 nomes durante o dia de hoje para ver se a gente consegue fortalecer. Lembrando que estamos satisfeitos com o nosso elenco, claro que a gente sempre, o foco nosso é reforçar, a gente está sempre atento no mercado, mas a gente tem que enaltecer a campanha do misto, enaltecer os atletas, a minha comissão técnica, porque estamos fazendo um campeonato muito seguro, um campeonato sólido. E a gente tem que respeitar os nossos profissionais. Mas é super normal a gente estar antenado no mercado para buscar boas peças para o clube. E sabendo que daqui a pouco, vocês sabem que foi assinado o documento da Série D, a formalização oficial da nossa participação. Então a gente tem que estar sempre, nós como diretor, eu, Dorileu, o presidente Ítalo, a gente tem que estar pensando um pouquinho na frente. E bons jogadores sempre vai despertar a nossa atenção. É isso. E o misto tem um detalhe, porque coladinho já no estadual vem a Série D, Sim. Aí você já tem que aproveitar ao máximo a base da Série D. Parabéns a Dodô aí por formular essa pergunta, já pode preparar mais uma daqui a pouco.
E é importante. Ô, Dinei Miguel, vou liberar uma pergunta para você fazer, mais uma, Nhonhô. Uma pergunta, viu, para você fazer para o formular pro Murilo, tá? Já envia no nosso zap aí. Ô Murilo, hoje nós vamos viver aí a 9ª rodada do Mato Grossense, né? Vamos lá, nós temos aí o União, que tem uma tradição no estadual, né? União no estadual, ele é muito tradicional. Não pensa, o União foi lá, ele perdeu 3-0, mas no mata-mata vai ser outro União. Vai ser outro União. Agora colocou um faz-me-rir no caixa lá, vai buscar umas 3, 4 contratações, é outro time. Aí você pega o Primavera, que vem numa ascensão, para mim, a grata surpresa do campeonato. Quem passar de novo a Mutum e Luverdense vem com outra cara também, de repente, para o mata-mata. Isso significa o quê? Dá para o misto, de repente, já aqui mesmo no próprio estado de Mato Grosso, buscar alternativas, já pensando em nível, por exemplo, de Série D, porque o misto tem uma base boa, né? Uma base boa, manteve alguns jogadores do elenco passado, né? Deu uma reforçada considerável, perdeu o Fernando Henrique, né? Eu tenho certeza se de repente pintasse uma situação, quem sabe vamos pensar no nível de Série D. Mas, de repente, com essas performances dessas equipes aí, de repente, pode-se o misto buscar alternativas em nível de Série D aqui no estado? Sim, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Tem o próprio Operário que não tem calendário, só vai fazer a Copa do Brasil. Também. Inclusive vai jogar no nosso estádio. O próprio União tem grandes jogadores. Eu e a minha comissão, a gente trabalha com a possibilidade de ter atletas de Mato Grosso, que está disputando o estadual, também fazer parte do nosso elenco, entendeu? Sabendo que vão monitorar esse desempenho nessa reta final do campeonato, que você sabe que esses jogos de eliminatório, você vê o destaque do atleta do outro se comportando num jogo onde requer mais atenção, mais concentração. Então nós vamos avaliar sim, tem alguns nomes que a gente já está conversando, tá? E como o futebol paulista, que tem a Série A3, a Série A2, até a Série A1, também estamos conversando. Pensando sim nessa Série D, que vai ser uma Série D muito difícil. E a gente tem esse querer muito grande de fazer uma Série D boa. Só que hoje, Rosenil, claro que a gente tem que pensar na Série D, a gente tem que pensar um pouco lá na frente, que o futebol é planejado, o futebol não pode ser diferente de não planejar, porém a gente tem que pensar que a gente tem um estadual muito difícil. Você sabe que quando o campeonato em si, o sexto, pode chegar ao objetivo. Em outros lugares, Rosenil, quero deixar essa pauta aqui, o cara que se classifica em primeiro e segundo lugar já tem uma vaga na Série D. Aqui o campeonato dá a oportunidade de você não fazer uma grande primeira fase, se classificar em primeiro, ou ganhar o campeonato, ou isso e aquilo, e às vezes você que fez uma grande campanha, você perde até a vaga da Série D. Então aqui requer um certo cuidado. É um campeonato nivelado, ao meu ver. Um campeonato perigoso, né? É um campeonato que premia, às vezes, o cara que às vezes nem investe bem, nem faz um trabalho sério, mas é o que a gente tem, a gente não pode usar de amuleto nada. É o que eu prego para a minha comissão, para os meus atletas. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar concentrado para a gente fazer história no futebol do misto. O foco é sempre estar elevando a instituição, levando o clube, que tem uma torcida apaixonada. Mas nós vamos dobrar essa atenção contra o Primavera, que a gente vai de degrau a degrau. E depois do jogo do Primavera a gente vai pensar lá na frente. Mas hoje a gente tem que pensar no Primavera, foco total no jogo de sábado, aonde pode dar rumo para o nosso objetivo no campeonato. Tá aí o diretor Murilo Gomes, diretor executivo do Misto. Eu quero até aproveitar a oportunidade, Murilo, em nome da TV Mato Grosso, né? No dia eu tive o prazer de falar com você, de ligar para você. E aqui, ao vivo, né? Você que perdeu uma pessoa... Perdeu um alicerce, né? Quando a gente perde um pai, uma mãe, a gente perde um braço, né? E eu queria aqui, em nome da TV Mato Grosso, te abraçar carinhosamente, cara. Eu agradeço, Rosilio. Perdi Dona Hilda, minha mãe, dia 5, né? Uma perda muito grande. Às vezes a gente
a gente vê o do lado, né, cara? Mas quando acontece conosco é muito complicado. Agradeço você, agradeço a torcida do Misto que deram os sentimentos, né? A gente está ainda se recuperando, né, Rosenil? A gente tem uma certa idade, uma certa experiência, mas a gente perde uma pessoa muito importante para mim, uma pessoa que além da minha mãe era minha parceira, né? Então a gente até se emociona um pouco. Mas a gente tem que seguir, tem que virar chave. A prática é muito difícil, você não ter ela, né? Mas vamos embora fazer esse grande campeonato para honrar ela, que ela, as orações dela... Vai ficar feliz, né? As orações dela, ela colocava o Murilo e o Misto nas orações dela e graças a Deus sempre... O Misto é muito bom para mim, o Misto se tornou a minha casa, Cuiabá me acolheu, não posso negar. Agora sem ela não teve a alegria de conhecer Cuiabá, mas... Volto a repetir, muito obrigado. Dona Hilda com certeza está num bom lugar. E eu quero deixar um recado para os mais jovens aqui. Você que tem a sua mãe e o teu pai, honre ela. E honre ele, porque a perda dessas pessoas que fazem muito bem para nós, que nos colocam no mundo, é muito dolorosa. Então você que tem, cuide, zele. E não esqueça de sempre estar falando eu te amo. Obrigado. Já fiquei um pouco emocionado. Mas isso não seria para mim, né? Eu falo porque a minha mãe, ela mora aqui, a minha casa ela é colada com a minha mãe. Então, às vezes, gente, nós não valorizamos esse trabalho extra-campo, né, que ele é fundamental, né, Murilo? Muito. E aí, agregando-se essas ações sociais. Tem que ter. Eu acredito nisso, tá? Você sabe aqui que a gente acaba, quando a gente vem para um local trabalhar, a gente pesquisa, tá? A gente sabe que eu nem chamo de amador, né, meu? Sabe que o futebol extra-oficial é muito, muito sério aqui. Tem grandes pessoas, eles contratam grandes atletas ou ex-atletas, e tem atletas que jogam lá. Teve atleta que trabalhou comigo da Belmonte e veio jogar um dia aí, que eu fiquei sabendo que eu encontrei ele. Cara que teve vínculo no América, vínculo fora do país. O Dodô estava comigo lá, Dodô falou dia, pai, né? que ele lembra. Então, é um cara que trabalhou comigo, outros aí que trabalhou no misto comigo, outros que trabalhou no futebol paulista comigo. Eles vêm, jogam e retornam, diz que o tratamento é muito bom. E bola. Os caras são sérios. O que eu quero que você entenda, Zenil, o futebol profissional tem que valorizar essas coisas. Tem que ir lá olhar, às vezes você não tem grande investimento, você consegue trazer desse modelo de futebol, você consegue trazer grandes jogadores. Eu encontrei um rapaz que ele foi meu lateral esquerdo no Nacional, na Copa São Paulo, Vitinho, um lateral esquerdo aí. Encontrei o garoto aí num evento aí e batemos um longo papo, ele fala que joga. Eu desde já dou os parabéns para esse pessoal que gosta do futebol, não tem retorno nenhum. Os caras gostam do futebol, faz o futebol de Cuiabá extra-oficial, ser oficial, que tem pessoas que cuidam da preparação de goleiro, cuidam da preparação física. Chego a dizer que eles é mais profissional do que o futebol de alguns clubes profissionais aqui, que eu tive o prazer de conhecer. Então, tá errado eles, como amador, que eles falam amador, tá errado eles, ou o nosso profissional que precisa melhorar? Essa é uma enquete que você pode deixar aí, Zenil, ao meu ver. O futebol de Cuiabá, eu não chamo de amador, eu chamo de extra-oficial, porque tem preparador físico, tem preparador de goleiro, eles concentram para jogar, eles pegam o ônibus para jogar. Tem clubes aqui que vai jogar. Tudo. Tem clube que vai jogar futsal fora do país, que eu acompanho mesmo, porque isso é minha vida. Então fica a dica: será que os caras são amador ou o profissional é amador? Precisa entender isso aí, tá? Tem cara criando CT, tem cara que cria academia, eles treinam 4, 5 vezes na semana. Tem cara que se preocupa com a família do cara. Então, né, meu, eu não quero me estender, mas eu acho isso... Sensacional sua colocação. O Dutra, ele vai ser, nessa fase final do estadual, o Misto vai continuar mandando todos os jogos lá até uma eventual final? Essa é a ideia.
Afinal, é jogo de ida e volta, né? Vou deixar bem claro, não só para você, Dodô, e para todos os telespectadores, que a casa do misto é o Dutra, né? Como jogamos na Arena Pantanal, porque o Dutra estava em reforma. Mas a gente não vai abrir mão de jogar no nosso campo, né? Do lado da nossa torcida. Só que aí de volta, né? Estamos trabalhando, não podemos negar que o nosso trabalho aqui é para ter a primeira colocação, porque qualquer disputa nós vamos decidir em casa, tendo a primeira colocação. Faz muita diferença. Não, misto no Dutra, no apoio da sua torcida, né? Quero parabenizar o Grilo e a todos aí das torcidas do misto. É importante, né? O torcedor do misto, ele faz a diferença. Não só no Dutra, mas aonde eu vou aí, eu tenho uma ligação mais próxima, aonde o misto joga, os caras estão lá, os caras estão torcendo, os caras estão apoiando, como direito também cobrando. E a gente não pode esquecer disso. Só que o foco do misto, Dodô, meu foco e do presidente da SAF, o presidente do clube, é o Dutrinha ser a nossa casa, mas, né, para mover o Mato Grosso, mover os mistenses, comparecer ao Dutra, até em treino, né? Eu gosto de abrir treino, gosto de estar perto do torcedor, porque ali é sentimento, ali é amor, né, cara? E a gente tem que respeitar muito isso. Você tocou no assunto, hoje, maioria das comissões técnicas, né? Porque você vai muito da comissão técnica, né? Porque é questão de treinamento, né? Sim. Trabalho do dia a dia. Não autorizam mais aquela participação do torcedor. E a gente observa ali no misto com você que você não só libera, mas tenta ao mesmo tempo ali, não dá para interagir com todo mundo, mas tenta ali o máximo interagir com a galera. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, Murilo. Rosenil, eu acredito nisso, tá? Claro que tem um treino ou outro, pronto, a gente tem que fechar, porque talvez não vai só amistência, a gente tem que ter esse cuidado. Vai ter carona, né? Mas eu acredito nisso, eu acredito nesse aproximar, eu acredito nesse respeitar o torcedor, respeitar a torcida organizada, respeitar a história do misto. E desde que eu cheguei aqui, eu sempre soube que o torcedor do misto é muito próximo do clube. Eu não estou aqui para mudar, estou aqui para somar. Né? Claro que a gente tem que ter esse respeito, eles têm esse respeito comigo. A gente não acredita em nenhum aspecto de imperfeição, a gente traz a nossa bagagem anterior ao misto, a gente tenta sempre estar melhorando, procuramos trazer profissionais com licença PRO da CBF, que é o nosso treinador, nosso auxiliar qualificado, que já passou aqui. Agora, o Rafael me ligou da CBF, que vai trazer a licença C para Cuiabá, já saiu as inscrições, a gente vai fazer parte, o quadro, né, o Lucas possivelmente vai dar aula na licença C, eu também, como já foi da outra vez. Então, o foco nosso não só no misto, né, mas para trazer para o futebol mato-grossense, que tem que ter profissionais do futebol. As coisas precisam mudar. Eu não preciso ter distância do torcedor do misto. Eu não preciso se mostrar de forma diferente, que é o DNA no futebol paulista que eu vim. Essa aproximação, ela tem que ser, o torcedor tem que ver o nosso trabalho, o torcedor tem que ver o nosso dia a dia, o torcedor tem que estar próximo do nosso atleta, ele tem que entender a estrutura do clube, o salto que o clube está dando através da chegada do Dorileu. Eles têm que entender que eu cheguei em 2022 e como está o misto em 2025. É isso que eu acredito, Rosenil. E os torcedores do misto sabem que a gente tem essa filosofia de abrir treino, tem essa filosofia de deixar o torcedor informado. Mais próximo, né? E respeitar essa paixão. Meu. Os caras pegam sol, os caras viajam 200 quilômetros, os caras pegam chuva, às vezes os caras pagam um ingresso caro, que às vezes nós vamos jogar com o rival, eles aproveitam que o nosso time é um time que tem torcida e levanta o valor do ingresso e é 1.520 salário mínimo, você deixar 50, 70, 100 num estádio não é brincadeira e eu respeito muito isso. Tá aí o Murilo Gomes, diretor executivo do misto. Quero mandar um abraço para minha família, que sempre me apoiando, sempre estando comigo, né? Um pouco longe, essa vida nossa de
de futebol, né, cara? Como diz um palestrante amigo meu, ele disse que às vezes, Murilo, a sua carreira que você escolheu, talvez você seja bem sucedido. Mas os grandes diretores, os grandes empresários, às vezes não é um bom pai, um bom marido. E a gente tem que estar próximo da nossa família, porque devido à nossa ausência, né? A gente está uma hora ali, está uma hora aqui. Então a gente tem que enaltecer a dona Luana, minha esposa que cuida dos meus filhos, né? Mamãe não está mais, mas a gente tem que... Ela não larga a minha mão. Então essa sessão é para ela. Muito obrigado por estar sempre ao meu lado. Que legal. Dona Luana, parabéns aí pelo grande companheiro, né? Que a senhora tem aí, um grande profissional, um grande ser humano aí. Então, está aqui conosco, está ajudando a aumentar, né, o sarrafo do nosso futebol e que a diretoria do Misto continue aí a valorizar o Murilo, né? O Ítalo, que é irmãozão, tenho certeza, né, que uma das situações que fez com que Murilo pudesse retornar para o Misto, né, que ficou naquele fica ou não fica, é a aproximação que ele tem, a amizade muito verdadeira que ele tem com o Ítalo, né? E outra, né? Se ele voltou é porque a SAF está honrando naquilo que faz. E aí nós temos que enaltecer o trabalho da SAF, que pegou o Misto na hora certa, deu o upgrade, que nos fala, né? Deu aquela subida no sarrafo e o Misto está aí. Está melhorando, está subindo. E a gente está sempre conversando com quem trabalha lá, né? Porque quem conhece a gestão é quem trabalha lá. E não, fazendo tudo certinho, tá tudo... Não, que não falta nada. Converso sempre com o Júnior, com o Nildo, essa galera que faz um trabalho ali realmente diferenciado aí. Gilmar do CPA tá aqui ligadão. Carlos Pentianuca falou para Murilo dar uma olhada aí se de repente tem como mudar os horários aí no Dutra para ser mais à tardezinha. Murilo daqui a pouco vai se posicionar aí. E o pessoal tá falando que é para entrar um dinheiro extra pro Misto aí naquele embate jurídico contra do Cuiabá. Deu certo? Já entrou já, Murilo? Sim, já. Tudo resolvido? Tudo resolvido. Estamos esperando o crédito, né? Que aconteceu ontem, né? Uhum. O Misto ganhou lá a ação daquele jogo lá que tinha divisão de renda e o Cuiabá não cumpriu a parte dele. E aí foi para a justiça e tivemos esse sucesso aí. O Cuiabá vai ter que repassar o valor corrigido. Mais uma vitória do Misto aí, parabenizar o Dorileu e o ex-presidente e advogado do clube, Vinícius Falcão. Esses caras eles mudaram a cara do Misto. Esses caras têm que ser Arley, Ítalo, Vinícius, Dorileu, Antero. Esses caras têm que ser enaltecidos aí, viu, cara? O que esses caras fazem pro Misto, eu acompanho de perto, participo da grande maioria das coisas. Esses caras têm que ser reconhecidos. Esses caras são diferentes pro futebol do Misto. Os caras querem mesmo. Os caras abraçaram a coisa mesmo. Eu cheguei em 2022, eu vi a situação do Misto, o Vinícius já brigando, correndo. Hoje a gente vê o Misto com saúde financeira, o Misto com respeito aos profissionais, o Misto pagando os débitos antigos, está muito próximo do término. Sei lá, eu acho que eu tenho que dar os parabéns para esses caras, que esses caras, eu aprendo com eles, para ser honesto. Tá aí um abraço, o grande Arley Carlos aí. Daqui a pouco o Carlos vai falar sobre a questão dos horários, até poder estar nesse assunto. Questão horária é questão de TV também, né, Murilo? Quando a gente vai arbitrar os jogos de TV, a gente não tem como escolher. Então, sempre é 3h30. Agora, os nossos horários sempre, pro colega aí que está perguntando, o foco nosso é jogar às 17, Carlos. 17, 18 horas, como jogamos com a academia às 18 horas, tá? A gente tem que também ter um cuidado com a chuva, né? A gente do futebol, a gente tem que trabalhar isso também, mas o nosso foco, sabendo do calor, sabendo do torcedor mistense que sai do trabalho, dos seus compromissos, é sempre marcar às 17, 18 horas. Esse é o nosso horário, tá? Agora, quando é jogo de TV, a gente assinou um contrato que a gente tem que jogar às 3h30, porque é horário da TV e não tem o que fazer. Murilo, comparando
o misto com a pré-temporada 2024 com 2025 subiu o sarrafo, melhorou, evoluiu, porque a gente observa em nível de... Os números não mentem, né? Sim. O misto começou o campeonato e vai terminar a primeira fase lá no topo. Isso quer dizer, a pré-temporada, fazendo um comparativo 2024-2025, subiu o sarrafo, o outro que foi esse diferencial aí? Para dar esse resultado em nível de números. Se você analisar a 2024, tivemos permanência de alguns atletas, né? E a gente sempre trabalha com 40, 45 dias de pré-temporada. Esse ano ficou 2, 3 atletas remanescentes, trouxemos 20 atletas. Fizemos uma preparação nessa média de 40, 45 dias, o Zenil, e fizemos mais amistosos do que 2024, tá? Tivemos na época o Ito Rock, tem uma maneira de trabalhar. Trouxemos o Lucas, que é um cara jovem, um cara muito trabalhador, essa comissão, e tem outra leitura do futebol. Cada um tem a sua convicção, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu acredito que foram dois... O Lucas foi uma indicação? O Lucas foi uma indicação. Foi indicação? O Lucas teve destaque no Novo Hamburgo e trouxemos ele e está dando muito resultado. Ele tem um pensar muito parecido comigo em modelo de jogo, a entrega dele no dia a dia. Eu acredito que quando as coisas estão fora, as coisas fora estão bem. Acredito que dentro do campo as coisas acontecem. Eu acho que o diferencial é os resultados, cara, porque o trabalho é duro. Desde a minha chegada aqui, a gente trabalha duro mesmo. A gente não respeita os adversários, respeita toda a parte médica, a parte de pré- e intertemporada. Mas hoje é que as coisas estão acontecendo de forma positiva mesmo. E a gente está focado para fazer um grande jogo, fazer história no misto. E sempre, Rosenil, sempre de um ano para outro tem a parte estrutural que a gente procura melhorar. Sabe que não é fácil, os custos são elevados. E de 2024, hoje nós temos um campo, hoje nós temos um novo ônibus, nós temos melhor estrutura no CT, então a gente tem que colocar isso daí em pauta, Rosenil. O misto de 2022, passaram profissionais sérios aqui, mas a estrutura era uma. O misto de 2023, o misto de 2024 e hoje o Lucas já encontra um misto melhor do que o cara que pegou em 2023, 2024 de forma estrutural, maior investimento. Isso faz uma diferença, né? Não tenha dúvida, meu. Não tenha dúvida. Diferença. Rosenil, uma coisa é eu vir aqui, o misto numa grande campanha, outra coisa é eu já ter vindo aqui, o misto não está numa fase boa. Eu acho que quando você fala e dá a cara a tapa, o profissional do futebol ele tem que estar pronto para crítica, para isso e aquilo. Então, o futebol é imediatismo puro. Não é o que o Dorileu pensa, não é o que eu penso. Eu acredito em sequência, eu acredito em trabalho. As coisas às vezes não saem como a gente deseja, mas a gente não pode baixar a guarda. Nós temos que trabalhar, colocar o que a gente acredita em prática, trazer profissionais que compartilham com o nosso pensar. Só que, é importante eu estar aqui, Rosenil, como eu vou em outros programas, para falar do clube que eu trabalho. Falar da história do misto nesse momento, falar o que a gente almeja, o crescimento do misto. E eu acho que é muito importante eu estar aqui para mim, cara. Isso aí eu tenho que respeitar o futebol mato-grossense, eu tenho que respeitar os caras que fazem o futebol. Você é um, eu tenho que ter esse pensar, cara. O cara que vir e não respeitar a sua história, não respeitar a história do cara da capital, o cara da Globo, o cara do SBT. Eu sou assim, Zenil, eu vou na Centro-América, como eu venho aqui, com muito gosto, sou muito grato pelo respeito que você tem comigo. E eu não costumo separar as coisas, não, meu. A valorização, o tratar é igual, cara. Eu sou assim, né? O cara que vai assistir o jogo do misto lá, eu aperto a mão, ele vai tomar água comigo. É o mesmo tratamento se for um cara importante no futebol. É isso, é o meu DNA, é isso que eu acredito, cara.
Que legal. Valeu, Murilo, valeu, Dodô, e valeu você do outro lado, o nosso termômetro. Valeu, suas crianças!